Oi, gente, bom dia, tudo bom? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia. A nossa aula hoje vai ser sobre esquistossomose, tá? Nas duas primeiras aulas desse nosso livro 6, né, do livro novo, nós trabalhamos o sistema digestório, certo? E como a diferença de digestão, nutrição, quais são os órgãos, como que é o processo, né, de digestão. E agora a gente vai ver algumas patologias relacionadas, né, que também estão relacionadas com esses processos, tá? Então, hoje a nossa aula vai ser exclusivamente sobre a esquistossomose. Então, a gente também trabalhou os filos. A esquistossomose, ela é causada por um agente etiológico que faz parte, né, do filo dos platelmintos, tá? Então, só pra gente dar uma relembrada, platelmintos são grupos ou filos, né, de vermes de corpo alongado e achatado dorso-ventralmente, tá? Então, tem como características a simetria bilateral, a triblastia, né? São acelomados e são protostômios, certo? São as principais características do grupo. Esse grupo de platelmintos, esse filo, é composto por três classes. Classe turbelária, tá? Que são as planárias, né? Que tem vida livre e, né, são aquáticas, enfim. A classe dos cestódios, que são as tênias, tá? Tênia solium, tênia saginata, que também são responsáveis por patologias, né, relacionadas aos nossos sistemas, né, à nossa fisiologia humana. Então, são parasitas do sistema trato gastrointestinal. Trato gastrointestinal, tem que falar pausadamente, porque o nome é muito gigante, né? Então, a tênia causa, né, a teníase ou a cisticercose. E a terceira classe é a classe dos trematódios, né, que é o que nós vamos trabalhar especificamente hoje, tá? Então, a classe dos trematódios também são vermes parasitas. O principal representante é o Esquistossoma mansoni, que é o causador da esquistossomose, certo? Esses parasitas, né, envolvem um ciclo heteroxênico, né, ou seja, tem dois hospedeiros, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Possuem como características estruturais presença de epiderme protetora, sistema digestório incompleto, são, né, endoparasitas, já falei isso. Possuem glândulas de penetração, órgãos de adesão como ventosas e ganchos, que são características relacionadas ou adaptações ao parasitismo, né, a essa característica de parasita que eles têm, e tem uma alta capacidade reprodutiva, tá? Mas o que é a esquistossomose, então, né? A gente já sabe que ela é causada pelo Esquistossoma mansoni, que é uma classe, né, é um dos representantes da classe dos cestódios do filo dos platelmintos. Essa esquistossomose, no caso, é uma endoparasitose, ou seja, uma infecção produzida por uma das três espécies de esquistossomo que existem, ou que foram identificadas até agora, né, que é o Esquistossoma aetomóbil, o japonicum e o Esquistossoma mansoni, que é o mais comum, tá? Então, é a espécie mais comum, né? Então, nós temos aqui, ó, nós temos aqui a imagem do esquistossoma e aqui nós temos a imagem do hospedeiro, né? Que é um caramujo do gênero Bionfalaria, né? Da família Planorbide. Então, é um caramujo que tem um contato muito direto e tem uma adaptabilidade, uma adaptação muito direta, né, e muito fácil com ambientes urbanos, então, ou seja, está muito próximo da gente, tá? Então, é uma das características dessa doença e uma das questões, né, que tornam essa verminose mais comum, né, entre as populações. Então, aqui, ó, nós temos a imagem, a figura desse Esquistossoma mansoni, tá?
Eles são dioicos, ou seja, tem sexos separados, tem uma fêmea e tem um macho. E tem essas características de terem essas ventosas, e o macho ele tem um canal onde a fêmea se aloja durante o período reprodutivo, né? Ocorre a fecundação e ela só sai de dentro desse canal, que a gente chama de ginecóforo, só para no final já do período reprodutivo, só para depositar esses ovos, tá? Então, aqui nós temos o processo reprodutivo, ok? A fêmea, reparem que a fêmea ela é bem menor do que o macho, uma vez que ela tem que se alojar nessa estrutura, né? Nesse ginecóforo, né? Então, quais são as diferenças principais entre esses machos e fêmeas? Primeiro, a topologia do canal ginecóforo, tá? Então, as fêmeas, o macho no caso aqui, ó, ele tem essa fenda, né? E as fêmeas elas já não possuem essa característica, certo? Então, o Esquistossoma mannsoni é o agente etiológico dessa doença. Quem que é o hospedeiro intermediário? O caramujo. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Então, nós temos várias espécies desse gênero, mas todas elas têm uma adaptação muito fácil com esse verme, tá? Com esse parasita. Então, vivem em água doce, água salobra, tá? Riachos, enfim. E podem alojar esse parasita durante a vida inteira, por exemplo. Então, eles são hospedeiros intermediários dessa espécie. Onde que a gente encontra muito eles no Brasil? Na região Nordeste, Sudeste, Goiás e Pará, tá? Então é o Bionfalaria glabrata, tá? Está bem disseminado ou distribuído nessas regiões. O Bionfalaria tenagofila na região sul e o Straminha na região Nordeste, que é o que é mais comum aqui no caso pra gente. Como ocorre o ciclo de vida desse esquistossoma, tá? Eu tenho aqui que nós temos os vermes adultos, a fêmea, né? Dentro do canal ginecóforo do macho, onde ocorre a fecundação, depois ela coloca esses ovos no ambiente, ela sai, né, com esses ovos, então libera esses ovos no ambiente, esses ovos vão se desenvolver, né, como a maioria das larvas em locais úmidos, né, na água, vão se desenvolver em miracídios. Tá? Então, quando o ovinho ele eclode, ele se torna uma fase larval que a gente chama de miracídio. Esses miracídios, eles têm esporocistos, tá? Que vão se desenvolver na larva cercária. Como que acontece esse desenvolvimento e qual é a importância dessa larva cercária, a diferença desse miracídio? Porque essa larva cercária, ela é livre natante, né? Ela consegue nadar na água e então penetrar através da pele da pessoa, né, no organismo e cair na corrente sanguínea, né, e se alojar no mesentério, principalmente, né, dos vasos sanguíneos. Então, basicamente esse é o ciclo de vida do parasita. Só que nós temos esse ciclo de vida no homem e o ciclo de vida no hospedeiro intermediário, que é o caramujo, tá? Aqui só para a gente conhecer aqui algumas características do ovo, tá? Então esse ovo ele tem uma estrutura que a gente chama de espícula, tá? E um opérculo, tá? Então ele tem um tempo de vida, uma longevidade, né? De 3 a 4 semanas, aí até 5 dias no meio externo, né, fora do corpo da mãe, do verme mãe, vamos dizer assim. Aqui nós temos a estrutura do miracídio, observem que é uma estrutura ciliada, né, um organismo que tem um epitélio ciliado justamente para ele se locomover, mas essa locomoção ela é restrita até aqui nessa fase de desenvolvimento, certo? E
nós temos as cercárias. As cercárias, elas já têm um processo de locomoção, né? Já tem como se fosse a mesma estrutura corporal morfológica já adaptada para essa locomoção. E como que ocorre esse desenvolvimento? Então, o ovo eclode, se transforma nesse esporozoito, dentro esse miracídio, o ovo eclode, se transforma no miracídio, e dentro desse miracídio nós temos esporocistos. E esses esporocistos, que podem ser primários ou secundários, eles evoluem para essa cercária. Então aqui nós temos a morfologia da cercária, certo? Então nós temos aqui, ó, as glândulas de penetração bem nessa, e uma cauda bifurcada que garante essa locomoção, certo? E após a infecção dessa cercária no homem, ou seja, após ela penetrar no organismo, cair na corrente sanguínea e chegar até o mesentério dos vasos, né, ela muda a sua morfologia, adquirindo o aspecto que a gente chama de esquistossômulo. Esse esquistossômulo, né, é o tipo ou a fase, né, que consegue mesmo realizar a infestação, ou seja, desenvolver a doença, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de esquistossômulos e aqui de vermes adultos. E essa esquistossomose, ela pode se apresentar de duas maneiras. Uma esquistossomose aguda, em que a cercária ela vai desenvolver na pele uma espécie de muito semelhante a uma alergia de contato, tá? Que a gente chama de dermatite cercariana. Então, essa dermatite cercariana, ela vai causar uma sensação de comichão na pele, né? De coceira mesmo, eritrema, edema, ou seja, vermelhidão, inchaço e pequenas pápulas. O que seriam essas pápulas? Seriam pequenas bolinhas ou alterações na pele que fica mesmo mais altinhas, assim, sabe? Vou já mostrar a foto para vocês. Isso tudo pode causar dor, tá? Então é uma fase muito incômoda, vamos dizer assim, da esquistossomose, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos dessa esquistossomose aguda, tá? Dessa dermatite cercariana, ok? Então causa essas irritações mesmo, muito semelhantes a uma alergia ou a uma dermatite de contato, ok? Já a esquistossomose crônica é a forma intestinal, né? Ou seja, é quando esse verme ele já está no estágio adulto e já está alojado no mesentério do intestino, tá? Nas paredes dos vasos sanguíneos do intestino, ok? Então, a maioria das esquistossomoses crônicas, elas são benignas, né? Mas elas podem evoluir para uma esquistossomose mais grave, tá? Então, causando fibrose, por exemplo, na alça da reto-sigmoide, ou seja, né, na porção final do intestino, constipação e várias outras características. Então, aqui, ó, quando a pessoa com esquistossomose aguda atinge a forma hepática, né, o fígado, ele cresce, ele aumenta. Por isso, né, tem uma característica de dor muito intensa, né, e de palpação. Por quê? Porque os ovos, eles se prendem nos espaços que a gente chama de espaço porta, né, ou seja, nos espaços entre as células, entre as fibras, e formam numerosos grânulos, ou seja, uma fibrose mesmo. Tá? E essa fibrose vai obstruir a passagem de sangue, vai obstruir o fluxo sanguíneo, levando à hipertensão arterial, enfim, várias características. Então aqui a gente tem um exemplo da esquistossomose. Popularmente a esquistossomose é chamada como barriga d'água por causa dessa característica de inchaço mesmo da região abdominal. E por que tem esse inchaço? Porque as principais características dessa esquistossomose crônica é a esplenomegalia e a hepatomegalia, tá? Que é
o baço ele cresce muito e o fígado também ele cresce muito, tá? Então, essa aqui, que é a barriga d'água, popularmente, né? A gente chama de forma esplênica, tá? Ou por causa dessa característica de esplenomegalia. Então, aqui são os órgãos afetados, principalmente fígado e baço, tá? O diagnóstico é através de exames parasitológicos de fezes, principalmente, né? Uma vez que esse parasita adulto ele libera esses ovos nas fezes, que podem novamente contaminar o ambiente, enfim, né? Através de biópsia ou então imunológico, né? Através de testes imunológicos. Tratamentos com medicamentos específicos, como por exemplo praziquantel, eu e meu problema com palavras grandes, certo? E outros tipos de medicamentos. O controle é através principalmente de saneamento básico, é o principal, é o primeiro, né, item. Tratamento dos doentes, obviamente, e controle biológico do caramujo, que é o vetor, na realidade, né, dessa verminose, tá ok? Então, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver as características da teníase, cisticercose e eu encontro vocês lá. Beijo, tchau!